seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Boa noite! Que bom que você pode estar conosco nesse tempo de culto. Que bom que nós podemos refletir sobre a palavra, nós podemos louvar a esse Deus, ainda que ali nos nossos lares ou com os nossos queridos. E por enquanto nós temos apenas essa possibilidade, mas nós queremos continuar congregando como nós podemos, em nome do nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Queridos, eu quero saudar também a cada um de nós com a palavra de Atos, no capítulo 4, os versículos 36 e 37, onde nós conhecemos a história e o início da história aqui do Barnabé, que vai ser um personagem comum dentro desse livro, onde diz assim que José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse texto aqui que fala sobre a oferta de Barnabé, ela transparece também algo que era muito especial dentro da igreja do Novo Testamento, que era o auxílio de uns para com os outros. Além de essa expressão aqui do Barnabé ser também uma profissão de fé, ela também é apoio para a causa do reino. Ela é uma expressão de fé porque quando o Barnabé vende o seu terreno em Jerusalém e deposita esse dinheiro aos pés dos apóstolos, ele está reconhecendo com isso que o Messias chegou. Porque era comum que as pessoas tivessem terrenos em Jerusalém, para que fossem ou enterradas ali, ou para que quando o Messias viesse, elas estivessem vivas, que elas pudessem estar em Jerusalém. E quando o Barnabé vende esse terreno, ele está reconhecendo com isso que o Messias ele já chegou. E ao mesmo tempo, ele coloca esse valor dessa propriedade aos pés dos apóstolos, para que esse dinheiro ele possa ser usado em favor do reino e em favor das pessoas. Queridos, é especial que nesse tempo a gente de repente pode ter a oportunidade de viver de maneira um pouco mais intensa também esse cuidado de uns para com os outros. Nós criamos agora um projeto de cestas básicas e o que é interessante é o que Deus faz nesses momentos. Porque às vezes nós iniciamos projetos aqui e a gente não sabe muito bem como que a gente vai conseguir os recursos. Mas é interessante que nós damos um passo e Deus ele vai fazendo ao mesmo tempo. Quando nós criamos o projeto para doação de cestas básicas, nós não tínhamos nenhuma cesta básica doada. E é interessante que um dia depois de nós criarmos esse projeto, alguém que nem sabia do projeto se colocou à disposição aí para doar 5 cestas. Isso é Deus que vai trabalhando, isso é Deus que vai falando aos nossos corações. E de repente agora nesse tempo que nós estamos de pandemia, de quarentena, que nós não sabemos até quando vai durar, a nossa certeza é que muitas pessoas estarão em mais dificuldade. E a nossa tarefa como igreja é olhar para o lado, é saber quem está passando por momentos mais delicados e ali também poder ser a mão de Deus na vida dessas pessoas para que não falte nada para ninguém. Essa é a nossa tarefa cristã, queridos, e assim nós queremos nos alegrar porque nós temos a oportunidade, de repente, de poder ajudar alguém. Que nós tenhamos um tempo de culto também abençoado, você é encorajado também ali a cantar com seus familiares e ter um tempo aí bem especial, meditando, louvando e orando ao nosso Deus. Nós queremos curvar a nossa cabeça. Senhor Deus e Pai, somos gratos por essa noite. Somos gratos por este dia, Senhor. Somos gratos que neste domingo de Ramos a Tua palavra venha a nós para que nós possamos refletir, Senhor, sobre aquilo que Tu queres
sobre o que Tu esperas da nossa vida, Senhor. Obrigado porque, apesar de nós estarmos distantes pessoalmente uns dos outros, Senhor, essa situação também nos traz ensinamentos. Nos mostra como é bom, Senhor, estar com os irmãos, Senhor. Como é especial e como nos faz falta estar lá com as pessoas que nós amamos, Senhor, podendo dar um abraço, cumprimentar pessoas e entender que nós somos um corpo, Senhor, e que realmente, Senhor, a comunhão que brota daqueles que estão firmados no Teu nome, ela é especial. Que, Senhor, Tu fales ao nosso coração nesse tempo. Pedimos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus tremendo, venha sobre nós, manifestar a glória da Tua presença aqui, curando os feridos, levantando os caídos, pelo Teu poder, pelo Teu poder. Deus tremendo, venha sobre nós, manifestar a glória da Tua presença aqui, curando os feridos, levantando os caídos, pelo Teu poder, pelo Teu poder. Declaramos o Teu reinado em nosso meio, o amor que transborda em louvor a Ti. Declaramos o Teu reinado em nosso meio, o amor que transborda em louvor a Ti. Deus tremendo, venha sobre nós, manifestar a glória da Tua presença aqui, curando os feridos, levantando os caídos, pelo Teu poder, pelo Teu poder. Declaramos o Teu reinado em nosso meio, o amor que transborda em louvor a Ti. Declaramos o Teu reinado em nosso meio, o amor que transborda em louvor a Ti. Como água cristalina de um rio que vai pro mar.
está num deserto, imagine isso. E de repente, nesse deserto, você perde a orientação do lugar onde você está e você fica perdido. E quando é o segundo dia já no deserto, você percebe que a sua reserva de água, ela terminou. No terceiro dia, caminhando sem rumo, sem direção, por esse deserto, você avista de longe um oásis, que são aqueles locais onde nós temos pequenos lagos com água. Se você encontrasse um desses oásis com água cristalina no deserto, tendo em vista que você já não tinha mais água e que você já está quase morrendo de sede, o que você faria? Certamente, muitos de nós aí, pensando um pouquinho, nós certamente arrancaríamos força de onde nós não tínhamos para correr ao encontro daquele oásis, e muitos de nós certamente mergulhariam para dentro daquele lago de água cristalina, porque certamente aquilo só nos faria bem. Nós beberíamos ali muita água até nós nos sentirmos satisfeitos. Tendo como pano de fundo também essa breve ilustração, que nós vamos deixar ela aqui na nossa mente, eu quero trazer para nós também um texto de hoje, que é um texto de Lucas, lá no capítulo 19, versículo 41 até o 44. Se você tem ali a sua Bíblia, você pode abri-la. Se não, nós temos o texto aqui projetado, e esse texto é um texto que também está dentro do contexto do Domingo de Ramos, que é o domingo que nós lembramos hoje dentro do calendário eclesiástico. E nesse texto, que nós conhecemos tão bem, que é o texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, logo após esse texto, que muitos de nós lembramos de diversas mensagens, e talvez você ainda hoje ouviu uma mensagem sobre isso, nós após esse texto, nós temos algo que só o Lucas ele relata, que é uma palavra de Jesus, quando Jesus ele olha para a cidade de Jerusalém. E lá naquele contexto diz assim que Jesus, quando ia chegando, vendo a cidade, ele chorou e dizia: "A se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação." Poucas vezes nós vemos nos textos bíblicos Jesus chorando. Nós temos aí algumas memórias, por exemplo, quando Jesus, diante de Lázaro, que está morto lá, a gente percebe que Jesus chora naquele contexto. E agora, mais uma vez aqui, nós percebemos um Jesus que, diante de uma situação de profunda tristeza para ele, ele chora. A entrada triunfal de Jesus, na verdade, não era tão triunfal assim, porque ele sabia para onde ele estava indo. E o triunfo disso está na ressurreição depois, é claro. Mas, nesse sentido aqui, essas palavras de Jesus têm um significado também bastante interessantes aqui para nós nesse contexto. Aqui, quando Jesus está chegando em Jerusalém, ele chora olhando para a cidade. Ele havia acabado de receber hosanas, glórias e aleluias um pouquinho antes, e nós sabemos, conhecemos esse texto, mas ele não fica iludido com toda a aclamação pública que ele tem de pessoas, inclusive colocando as próprias vestes para ele passar por cima. Mas ele chora. Jesus sabia que a sua vinda para esse mundo ela traria também ao mesmo tempo, embora fosse um divisor de águas na história da humanidade, traria também muitas dificuldades. Por isso que Jesus ele diz lá em Mateus 10, por exemplo, de que ele veio para trazer a espada e não a paz. Ele diz: olha, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada. E aqui a gente precisa entender bem isso, que Jesus ele não está dizendo que ele veio para colocar a espada ou as armas nas mãos dos seus discípulos, mas ele está dizendo com isso que porque ele veio,
O inimigo ele se levantaria com armas, com perseguição, com morte, e essa seria uma realidade inclusive da igreja, seria mais tarde inclusive uma realidade da cidade de Jerusalém. Jesus, quando ele faz menção aqui ao futuro, ele está dizendo, olha, o inimigo ele vai se levantar contra ti, Jerusalém. Né? Ele diz assim, olha, a cidade de Jerusalém ela vai estar cercada de trincheiras, porque tem a ver com o inimigo que se coloca ao redor da cidade, sitia, cerca uma cidade e se prepara para o ataque. Ele fala que essa cidade vai ser arrasada, que não vai sobrar pedra sobre pedra. Essa palavra de Jesus aqui, na verdade, ela é uma profecia do que vai acontecer lá no ano de 70 depois de Cristo, quando a cidade de Jerusalém ela é destruída. As palavras de Jesus aqui, elas são palavras de lamento, de dor e de pesar. Ele não fala disso com alegria, porque o povo não o recebeu e porque o povo não o aceitou. Ele fala isso com dor no coração. A palavra aqui para lágrimas, aqui do choro de Jesus, não é simplesmente uma lágrima que cai do rosto, mas é um lamento profundo que Jesus tem por saber que essa cidade, ela vai ser destruída. O povo, embora exaltasse um pouquinho antes, e muitos de maneira superficial e não genuína, é o mesmo povo que depois grita por Barrabás para que Barrabás seja solto no lugar de Jesus. Esse povo que aclama Jesus, na verdade, não sabia o que era necessário na vida para ter paz. Por isso que Jesus diz, se vocês soubessem o que era necessário para ter paz. Se vocês, Jerusalém, soubessem que para ter paz é preciso ter paz com o Criador e que a paz não seria estabelecida na terra por meio de reinos, de poderes, de força de espada, mas ela seria possível apenas num relacionamento de novo que é restaurado com o Criador, e isso tem a ver com a recepção de Jesus aqui no Novo Testamento. Mas Jesus ele veio para os seus, e a gente lembra o que o João vai dizer. E os seus eles não receberam a esse Jesus. Eles não receberam o autor da vida. O povo que poderia experimentar plena paz ao receber Jesus como Senhor e Salvador, na verdade vai se perder e ser destruído, assim como a cidade de Jerusalém. Jesus ele não está preocupado com muros, com paredes que vêm abaixo, mas ele está preocupado com as pessoas que vão se perdendo porque não entendem que ele é o enviado de Deus e que ele é o Messias. Há lamento, queridos, há lamento em Jesus quando os seus eles se perdem e não percebem onde está, na verdade, a fonte de onde jorra toda a água da vida. Nesses tempos de quarentena, tem aflorado em muita gente, talvez você seja um deles, sentimentos de medo, de angústia, de questionamentos, inclusive internos, que nós carregamos, de solidão e de pergunta, inclusive, pelo sentido da vida. E a gente tem percebido agora que o silêncio e o tempo que nós temos agora para pensar nas nossas vidas, ele se revelou, na verdade, um grande pedagogo e um intérprete de quem nós somos. E, de repente, agora, sem ter muito o que fazer e sem ter onde anestesiar a nossa vida, a gente percebeu que, de repente, a nossa vida nem tem tanto sentido assim como nós achávamos que tinha. Nesses momentos, queridos, cabe voltar para o nosso exemplo do início da nossa mensagem. Porque nós protelamos o encontro com algo que vai nos fazer tão bem. Na restauração desse vínculo com Jesus, é que nós podemos de fato experimentar uma paz que ela é plena. Lembrando a nossa história do início, por que a gente vai protelar algo que nos faz tão bem? Se Jesus é a fonte da água da vida, é lá que nós queremos mergulhar também de cabeça. Porque nós sabemos que ir ao encontro dele e estar em paz com ele, isso só vai nos fazer bem. Então não tem por que eu deixar para depois. Certamente Jesus olha para o nosso contexto também e percebe tantas pessoas aflitas,
com medo, com angústia, sem sentido na sua vida, ou perguntando pelo sentido da sua vida. E ali Jesus certamente se pergunta o que nós vamos fazer com isso. Que esses momentos e essas situações delicadas que a gente experimenta na vida possam mostrar para nós que o sentido da nossa vida e a paz que nós podemos encontrar, ela está em Jesus. E no reestabelecimento de uma comunhão com Deus que passa pela cruz de Jesus, que nos dá a oportunidade de agora a gente ter perdão de pecados. Isso é reestabelecer a comunhão com Deus. O meu desejo é que você não deixe para amanhã aquilo que só vai te fazer bem. Porque se o encontro com Jesus nos faz tão bem e tem a ver com a salvação das nossas vidas, por que eu vou deixar para amanhã? Que você, meu querido, você possa refletir sobre isso, juntamente com a sua família também, e que você, de repente, possa ser bênção para outras pessoas, para que nós reflitamos, de fato, quem que é a água da vida, quem é, de fato, que traz sentido para as nossas vidas. Não deixe para amanhã aquilo que pode te fazer tão bem hoje. Lembrando as palavras do profeta Isaías, busque ao Senhor enquanto se pode achar e invoque-o enquanto Ele está perto. Louve também nessa canção que nós teremos agora. Deus te abençoe. Amém. Mais cedo que se pudesse, deve pensar no que mudar a luz do verbo sempre. Mas antes, se pudesse, deve inclinar o coração